Olá, meus amigos. Este é o nosso segundo encontro no mês de setembro, dedicado à Palavra de Deus, à Sagrada Escritura. E hoje nós queremos falar que existe, formulada para a vida de cada cristão, uma série de leituras organizadas que assim dão conta de todo o espectro da vida humana. Não somente para crescer na fé, mas também para aumentar nossa sabedoria naquilo que então está determinado que nós estudemos. Somos sempre os discípulos, sempre os alunos fiéis ao Senhor que fala, e Ele como mestre, nós como discípulos vamos crescendo. E, claro, como se divide isso? Nos tempos litúrgicos que nos propõe a Igreja. Assim que nós precisamos sempre ter em conta que o tempo ordinário, com seus 34 domingos. Também temos o tempo do Advento, que nos prepara para o tempo do Natal. O tempo da Quaresma, que nos prepara para o tempo da Páscoa. Tudo isso sempre emoldurado, com memórias, com festas, com solenidades. E assim nós vamos, claro, tendo uma clara referência para as dimensões várias da nossa vida, sempre com o Senhor que fala e, claro, o discípulo que escuta. Se é o mestre que fala, claro que o nosso ouvido tem que estar muito atento a todas as palavras que nos são ditas ou lidas. A proclamação da palavra se dá em viva voz nas nossas liturgias, mas também no estudo pessoal da palavra é Deus que fala. Assim que o verbo obedecer, como já conhecemos, é o ocultamento de uma outra relação que é sempre bom recordar. A relação da amizade. Claro que ninguém acreditaria no louco da esquina que fala aos quatro ventos e, claro, ninguém confia. Para crescer na confiança, a relação de amizade a partir dessa experiência é vital. Uma pessoa só obedece, ou seja, só escuta de perto aquilo que o amigo vai falar se confia nele. Assim que o verbo obedecer, como já conhecemos, é audire, ou seja, escutar muito de perto. E imagem mais bonita é essa de que um amigo conta aos pés do ouvido do seu outro amigo os seus mais íntimos segredos. É assim que devemos sempre colocarmos perto da palavra, a palavra que sempre tem algo que era um segredo oculto de Deus e que agora nos fala aos ouvidos e ao coração, nos fala na própria vida aquilo que foi revelado por pura bondade e gratuidade de Deus. Essa relação, quanto mais se aprofunda, mais fácil será de escutar. Às vezes falamos escuta o que Deus quer te falar. E aí esperamos verdadeiros milagres ou coisas um pouco raras, que não passam assim tão frequentemente. Uma voz do além? Não é assim. Escutar tem a ver com a prática de saber a linguagem, saber o tom, saber tudo aquilo que então nos vai aportando o que o outro quer nos dizer. Um fala, outro escuta. Um é o amigo, outro o obediente, ou seja, aquele que aprendeu a escutar bem de perto. Se os ouvidos estão treinados, também a boca deve estar. Porque em nossas liturgias, como já dissemos, temos alguém que proclama. Nas missas entre semana, nós temos uma primeira leitura, um salmo e o evangelho. Nas dos finais de semana ou solenidades, sempre primeira leitura, salmo responsorial, a segunda leitura e o evangelho, claro. Estas palavras não estão organizadas de forma aleatória, sempre estão correlacionadas com um feito de Deus no passado, a resposta do povo, que se torna a resposta da Assembleia a este feito divino, e claro, depois uma atualização, normalmente São Paulo falando para nós, e por fim o Evangelho, que é Cristo que fala. E aqui, claro, como entender isso? O leitor
leitor é muito importante neste processo em que os que vão escutar não só escutam palavras soltas. É necessário ler antes, saber o tema. Deus falando, às vezes, com uma voz imponente de pai ou de juiz, ou às vezes o Deus Consolador, que fala cheio de carinho. Filhinhos meus, dizia São Paulo, ou então, seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir. Este amaciar a voz, ou deixar a voz um pouco mais grave na medida do tema estudado, é muito importante para quem escuta. Não é a encenação da palavra, nem tampouco um radialista, somente aquele que poderia ler, qualquer um pode, dentro das normas da nossa própria língua e dos efeitos daquilo que então lemos, claro. Assim, a mensagem passa de modo mais contundente e mais atraente. Aqui poderíamos dizer das grandes histórias, como, por exemplo, Daniel e os 3 jovens da fornalha ardente, ou então aqueles 2 idosos que foram pegos de surpresa, quando então tentavam molestar, tentar atacar Susana. São histórias interessantes, histórias com início, meio e fim. Mas às vezes, com parte da história, é necessário saber se estamos diante de um texto exortativo, catequético, puxão de orelha ou passar a mão na cabeça. Os profetas, os discípulos, São Paulo apóstolo, São Pedro, São Tiago, todos têm uma intenção. E esta intenção é o que queremos carinhosamente passar na hora da nossa leitura. Já conhecemos a famosa frase que um domingo sem missa é uma semana sem graça. Claro, nós sabemos que pela palavra de Deus e também a Eucaristia celebrada, não só os ouvidos, a cabeça, mas também o coração e a alma saem plenos, saem cheios de Deus para viver a semana. Agora, temos missa diária, claro, ou seja, todos os dias uma palavra do Senhor que nos forma. E aí alguém poderia perguntar, será que existe uma palavra para cada hora do dia? Será que eu posso viver a minha vida à luz da palavra? Essa resposta é sim. Os monges, os religiosos, religiosas, os sacerdotes, rezamos juntos a liturgia das horas, ou seja, cada hora do dia pautada por uma pequena palavra que se nos dá, seja ao amanhecer com as laudes, seja ao atardecer com as vésperas. Antes de dormir, inclusive, temos as completas e, por que não, para as 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde, mais um pouquinho de palavra com as horas médias. O ofício de leitura, também pautado nos Salmos e em grandes leituras do Novo Testamento, nos dão esta característica de que um dia inteiro pode ser conduzido pela palavra de Deus. Agora, de tudo isso, o que fica no coração? É curioso que a liturgia das horas, diferentemente da liturgia da missa, é composta sempre do que chamamos salmodia. Durante 4 semanas, ou seja, a cada 4 semanas, nós repassamos praticamente os 150 salmos. E estes salmos, sempre de 3 em 3, ou partes de salmos, quando são mais grandes, nós poderemos ter a clara ideia de que estas palavras vão entrando como um alimento. A memorização de tudo isso que se lê em um só dia, que é bastante coisa, não se dá assim tão fácil. Se dá através da música, porque os salmos são canções, e a pequena frase, o pequeno texto que temos para a hora média, por exemplo, ele já é um guia, uma flecha, algo que aponta para essas próximas 3 horas, onde o teu coração e o meu não queremos afastar-nos do Senhor. Um exemplo que podemos deixar para rezarmos juntos no final desta meditação é exatamente Efésios 3, 20 e 21. É o versículo, ou melhor, os 2 versículos escolhidos para as vésperas do dia de hoje, ou seja, quarta-feira. E os 2 versículos dizem claramente
é o seguinte: ao Senhor nosso Deus, pela glória da Igreja e de Jesus Cristo, seu Filho, a Ele seja dada toda a adoração, hoje e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Que curioso, não? Terminar o dia, já no meio da semana, incluindo-se nesta porção, que é a Igreja, junto do Senhor Jesus, porque sem Ele não haveria sentido esta grande família. E qual é a parte principal do que estamos buscando? Dar glória a Deus. Com nossos atos, com a nossa mente, com o nosso coração, com os nossos afetos, com os nossos trabalhos. E aí existe esse detalhe, ou seja, Ele pode tudo. Se no final do dia de hoje não conseguimos concluir tudo o que tínhamos planejado, se no final do dia de hoje experimentamos, às vezes, seja um pouco do fracasso, mas muitas vezes o grande sucesso, louvor e glória ao Senhor. Adorado seja o Senhor, porque me ha dado este dia para que eu pudesse corresponder. É curioso que São Paulo está diante dessa comunidade e sabemos que nem tudo conseguiremos fazer com as nossas próprias mãos. E é verdade, finalizar o dia com esta palavra não é só uma consolação grande para as nossas fraquezas, mas também uma injeção de ânimo para dizer que tudo o que podemos fazer de verdade deve louvar ao Senhor. E aí vem o final do dia pensando, poderia ter feito melhor. Amanhã o Senhor me dará novo dia para fazê-lo. Ou então, que bom que tenho este santo cansaço, que agora é o resultado de todo o trabalho que consegui fazer nesse dia. Ao Senhor toda a glória, toda a adoração, todo o poder, porque com Jesus Cristo e nós que somos sua igreja, de fato queremos louvá-lo pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima semana. Um grande abraço a todos. Tchau.